problema aqui de sinal mesmo. Vamos começar agora. Eu queria, antes de mais nada, que vocês me dissessem aí se está online, se está legal agora. Me avisa aqui pelo WhatsApp, por favor. Não vamos esquecer que eu estou aqui na Serra da Bocaina, né? Quem está online? Gente, eu não estou vendo ninguém aqui. Vou botar o link. Vou botar o link aqui no sem. Mas eu preciso do aviso aí de vocês, gente. Está online? Vou botar o link no Facebook, ok? Osmar está aqui dizendo que está engasgando, ou seja, o sinal não está bom. Ainda não está bom. Isso está uma chatice, hein? Osmar, e agora? Me avisa se está... Ah, melhorou? Ai, que bom. Então falta só botar o link, né? É chatice isso, né, gente? Mil perdões. Ok, o link já foi para o Facebook. Vamos começar, então? Aqui nós estamos na lição 137. Tivemos aquela lição maravilhosa semana passada sobre a doença, vocês lembram? A doença é uma defesa contra a verdade. Maravilhosa. Hoje é a lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em status separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. Então, e parou. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou continuar gravando. Se der para vocês acompanharem, ótimo. Se não der, paciência, depois ver a gravação no Facebook. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária.
dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera à parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte separada, mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade. E sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o contemplam é falso. Vou repetir essa frase. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam, ou seja, a doença, é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a doença apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos de verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece ser mais sólido e mais estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Minutinho. Nego, por favor, você me traz um copo com água e acende essa luzinha aqui, ó. Desculpe, gente, mas estou ficando rouca. Da mesma forma que o perdão ofusca todo pecado e o mundo real virá ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada e por esse atributo que as leis prova que as leis que não são, como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas
do que os seus opostos doentios. Deixa eu ler isso de novo. A cura é compartilhada e, por esse atributo, prova que as leis, que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. Essa frase aí está meio torta, né? A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua, maiúscula, vida vem a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti, mas nunca és curado sozinho. Gente, que beleza isso! E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. E por que isso, gente? Porque, na realidade, nós somos um. E se nós somos um, o um está curado, todo o resto tem que estar curado também. Então, na hora em que uma parte do todo se cura, o todo inteiro fica curado. Gente, por favor. Continua engasgando, Osmar. Parou de novo. Está engasgando, né? Que pena. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe. E aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto aonde os fatigados podem permanecer para descansar. Pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos, ao soar de cada hora,
de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria, a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a esses pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti nesse dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos... Peraí, 1 minutinho. Billy, pede, por favor, aí silêncio, senão não estou conseguindo concentrar. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção aonde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida em que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Olha, é a continuação da outra. Só que, deixa eu ver se vocês mandaram algum recado. Ih, apagou. Apagou. Não se entende, não estão conseguindo. Aqui também está engasgando. Enfim, hoje realmente não está dando, né? Essa conexão aqui, eu acho que eu vou ter que mudar. Talvez eu tenha que mudar, me disse o técnico, esse programa com o qual eu estou transmitindo. Vamos ver se essa semana eu consigo ajeitar isso. De toda forma, eu vou reler outra vez essa lição, porque eu acho que vale a pena a gente ir parando e explicando. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Por que isso? Por que quando eu não sou curado, eu não sou curado sozinha? Porque quando eu desperto de um sonho, o meu mundo, que é uma projeção minha, a cura é você despertar do sonho. E o meu mundo, que é a minha projeção, todos que estão no meu mundo, na minha projeção, acordam também. Dá para entender isso? Ou seja, o mundo de cada um de nós é uma projeção nossa. Então, se a gente está projetando uma doença, você está projetando uma ilusão. Na hora em que você acorda dessa ilusão, você muda o mundo que você está projetando. E se somos um, basta um despertar para mudar o mundo. Porque o tempo inteiro o milagre diz que nós somos um. O tempo todo diz que nós estamos vivendo uma ilusão, um sonho. O tempo todo ele também repete que basta um para salvar o mundo. Por quê? Porque basta você despertar com um olho que você já vê e cai na real. O que é a real? Primeira frase do livro Um Curso em Milagres. Nada que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe.
Nisto consiste o curso em milagres. Gente, isso está mostrando o quê? Essa frase diz tudo. O corpo é real? Ele pode ser ameaçado? Então, se você parte desse princípio, se você acredita nessa primeira frase, que é a base do curso, você já tem que estar consciente de que o que está acontecendo no seu corpo é algo que está sendo projetado pela sua mente. Nada que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Ora, se o corpo pode ser ameaçado, ele não é real. Então, não existe. E se não existe, não pode adoecer. Quem é que adoece? A sua mente, que está projetando a doença no corpo. Quando você está vendo o outro doente, é você em conexão com o outro, porque somos um, juntos numa projeção do outro doente, ou do mundo doente, ou do país doente. Ou seja, tudo é a nossa projeção. Mas basta um acordar. Um acordando, acorda todo mundo, porque somos um. Então, voltando aqui. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação. Pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais, para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços, por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Vamos ver isso, olha só. A doença é isolamento, parece manter um ser à parte de todos os demais, para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. É como se a gente colocasse a força no corpo e não na mente, né? Então, o corpo fica muito mais forte que a mente. Mantém a mente ali trancada num quartinho lá dentro, como se ela não pudesse superar a força e a realidade do corpo. O mundo obedece às leis que a doença serve. Por que o mundo obedece às leis que a doença serve? Porque o mundo é fruto da ilusão de uma projeção. Então, ele tem que obedecer essas leis, porque a doença é parte das leis desse sonho. Ela faz parte do sonho. Mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Vou repetir essa frase. A cura é a decisão de ser uno novamente. Ou seja, a cura é quando você efetivamente se dá conta de que você não está separado, de que você é um com todos. Na hora em que você volta para a unidade, você tem a decisão de voltar à unidade, você passa a aceitar
o ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Dá para entender isso aí, gente? Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que dá à vida. Quer dizer, ele passa a ser uma coisa louca, separada. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. É isso que o curso tenta o tempo todo, é mostrar a falsidade daquilo ao qual nós estamos dando realidade, que é o mundo. Porque você pode sim, aí você diz, bom, então eu vou morrer. Não, você pode sim curtir o mundo. Você não vai ao cinema? Você não curte um filme adoidado, sabendo, consciente de que ele não é real? Você ali chora, você dá gargalhada, você se emociona, você se diverte, você produz química no corpo, mas você sabe que não é real. Você pode estar soluçando ali, mas você sabe que não é real. Então, nós estamos nesse filme maravilhoso, mas nós temos que estar conscientes o tempo todo que não é real. E se o filme não está legal para você, você pode mudar. Volta para a real ou desliga desse filme e passa a ver a realidade outra vez. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesmo. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos. A cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi. O filme ali nunca foi. A cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da vida. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O que é o anticristo? O anticristo é você dar realidade à dor do sonho. Minutinho só. Alguém aqui está falando que está vendo pulando? Como é isso? Não estou entendendo. Não se entende. Ok. Da mesma forma que o perdão ofusca todo pecado e o mundo real virá ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas. E as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. Esse é o verdadeiro despertar. Muda tudo.
quando você passa a viver consciente, sabendo que você está no filme, sabendo que você é um ator daquele filme, sabendo que você é o diretor daquele filme, sabendo que você está projetando esse filme e está curtindo esse filme, muda tudo. Aí, se você quiser ter um filme de terror, você vai ter um filme de terror. É o teu inconsciente ou o teu subconsciente determinando isso. Veja bem, tem muita gente que ama filme de terror. E aí, se tá demais, pelo amor de Deus, cara, acorda. Acorda. Nada que é real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Muda o filme. Dá para mudar inteiramente o filme. Quando você desperta para o fato de que você é um com o todo. Isso é imprescindível. Essa consciência da unicidade tem que estar presente em nossa mente. Você pode até não sentir isso, porque você está curtindo o filme, mas você tem que pelo menos saber que é assim. E em determinados momentos você entra, aí sim, na plenitude de saber e sentir-se o todo. A cura, o perdão e a feliz troca de todo mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que os sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquela que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. Agora, semana passada, uma pessoa aqui estava me dizendo que foi preparar a festa enfim, de 15 anos da filha, e aí resolveram passar um fim de semana fora, com todos os amigos. Ela alugou uma casa enorme e foram todos para lá, foram 40 jovens e tal. E ela me descrevendo a maravilha que foi, ela foi também, enfim, a farra que foi da meninada, e que gostaram muito mais do que uma festa, não sei o quê, e que ela alugou todos os filmes de terror possíveis e imaginários, e que eles assistiram aos montes. Gente, eu fiquei parada olhando os filmes de terror. A meninada amou, vibrou assistindo dia e noite uma montanha de filmes de terror. Essa meninada somos nós. Essa curtição do filme de terror somos nós, fazendo um mundo perigoso, fazendo um mundo difícil, fazendo do trabalho uma luta, fazendo tem que ganhar com meu suor, tem que sofrer as dores, tem que parir com dor. Nada disso, gente. Se você quiser, em vez de um monte de filme de terror, vamos ver um monte de filme de romance, vamos ver um monte de filme de comédia, vamos ver um monte de filme de beleza, de amor. Por favor, é igual, é a mesma coisa. Nós somos como essas crianças que adoram um filme de terror e berram dos sustos que levam com filme de terror. Por que isso? Se não está legal, se você não gosta de um filme de terror, acorda. A doença é uma projeção de cada um de nós. Ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheça a todos,
Isso aqui é o meu cuco. Esse que vocês estão vendo ali na parede, ó. Ali. Esse é o meu cuco. Não é bonitinho? Ai, são 10 horas, né? Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe. E aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto aonde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida. E todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja. E isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes. Que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa ser, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas, para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria, a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a esses pensamentos com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti nesse dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para aguardar o que dás e receber o verbo de Deus para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que imaginamos. Nos reuniremos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida em que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar a todos os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como eles são curados comigo. Ou seja, vamos despertar. Gente, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. 1000 perdões pelo atraso, mas eu vou acabar acertando essa transmissão aqui.
nós estamos pensando em trocar o programa. Eu vou ver se eu experimento durante a semana, vou chamar um ou dois de vocês assim mais íntimos para a gente fazer um teste. Tá legal? Um beijo a todos, uma excelente semana. Curados. Vamos despertar do sonho. Beijo grande.